Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é uma análise política do pacote de Fernando Haddad. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando, a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Note, ontem teve pronunciamento de Fernando Haddad, apresentando um conjunto de medidas muito amplas. Eu já estou com o documento das medidas, documento oficial do governo federal, que está aí na mídia, acessação fácil no Google e tal. Não consegui fazer uma leitura detida, uma leitura científica, que eu chamo de uma leitura científica, gente. É lendo, fazendo anotações, vendo ponto por ponto. Eu li no celular. Ontem, quando o Fernando Haddad fez o pronunciamento, eu estava no hospital acompanhando um familiar meu que está internado. E aí voltei para casa, tomei um banho, almocei e estou indo de novo para o hospital. Então eu vou ficar devendo a vocês hoje o debate sobre todas as medidas em detalhe. Perfeito? Tá muito corrido minha vida. Ia viajar para o Paraná, nem vou mais por causa disso. Enfim, tá uma correria. Mal consegui dormir essa noite, porque inclusive não dá para dormir em hospital, né? Enfim. Mas vai ter amanhã, ao que tudo indica, um vídeo analisando medida por medida, detalhe por detalhe. Antes disso, eu quero fazer um debate com vocês sobre a lógica política do que aconteceu ontem, do que foi anunciado nesse pacote, que eu acho importante para a gente começar a destrinchar o tema. Vamos lá. A primeira coisa a ser dita, fundamental, é o seguinte. Eu falo várias vezes em entrevistas aqui no canal, em textos, em debates presenciais. Todo mundo que me acompanha já me ouviu falar isso várias vezes. O presidente da República tem poder para convocar as cadeias de rádio e televisão toda semana, se ele quiser, para falar diretamente com o povo brasileiro. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu já debati várias vezes como o governo Lula não usa todas as capacidades que tem no governo federal para disputar a sociedade, para disputar uma agenda política à esquerda, para pressionar, inclusive, o Congresso. Já citei aqui várias vezes como o governo Lula, ele não chamou as cadeias de rádio e TV para fazer um pronunciamento nacional frente à crise humanitária dos Yanomamis, para apresentar, por exemplo, uma linha política para garantir a preservação dos territórios indígenas. O governo Lula não fez isso frente à tragédia do Rio Grande do Sul, que foi o maior desastre climático do Brasil no século XXI. Não fez isso frente aos mais de 150 mil focos de incêndio, de queimada no Brasil inteiro. Não fez isso frente à revelação do plano para assassinar o presidente eleito, o vice e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não fez isso para declarar apoio à luta pelo fim da escala 6x1. Então veja, eu venho há muito tempo debatendo no canal como propositalmente a presidência da República não usa os meios que tem para pautar o debate político na sociedade, no capitalismo brasileiro, à esquerda. Ontem foi chamado um pronunciamento nacional para anunciar no fundamental um pacote de gastos neoliberal. E aqui é muito importante entender o que ocorreu até chegar nesse pacote. Veja, gente. E aí eu vou tentar ser o mais didático possível, e para quem acompanha o canal há muito tempo, talvez seja repetitivo. O primeiro ponto, que eu já falei várias vezes, é que não foi o Congresso Nacional que impôs esse novo teto de gastos nessa forma bizarra. Isso foi uma escolha do governo Lula, liderado pelo ministro Fernando Haddad, para, como sempre, ficar bem com a burguesia brasileira, com a banqueirada, com a Febraban, com a mal chamada Faria Lima, com o mercado financeiro. Eu já desafiei várias vezes alguém falar que eu estou mentindo nessa seguinte afirmação. Se o Congresso não tivesse feito modificação nenhuma na lei do novo teto de gastos, do arcabouço fiscal, modificação nenhuma, tivesse sido aprovado como o governo Lula mandou, o novo teto de gastos, ele continuaria sendo incompatível a médio e longo prazo com o piso constitucional da saúde e da educação, com a valorização do salário mínimo e com os ganhos reais de renda na Previdência Social para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil aposentados. Então, assim, não foi o Congresso que impôs isso. O projeto já saiu do governo uma merda. O Congresso piorou um pouco. Eu afirmo isso diretamente e ninguém nunca disse que é mentira. Percebe?
E aí, uma das fontes que eu já citei várias vezes no meu canal foi o texto do professor Pedro Paulo Bastos, Não Existe Alternativa, interrogação, que está no site A Terra é Redonda. Maxwell, coloca na tela e deixa um tempo na tela, por favor. Nesse texto, o professor Pedro Paulo faz uma análise do projeto do novo teto de gastos, como ele foi apresentado e como o Congresso piorou ele, mas mostra que se o Congresso não tivesse feito modificação nenhuma, o projeto já saiu neoliberal da equipe econômica do governo Lula. Também já afirmei várias vezes que o Fernando Haddad, para formular o projeto do novo teto de gastos, ele não consultou ninguém além do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, esse mesmo, chamado de bolsonarista, e o banqueiro especulador Felipe Salto, historicamente ligado ao PSDB. Isso aqui não tem nem como contestar, porque isso é a afirmação do Fernando Haddad. O Fernando Haddad que disse isso, percebe? Então, o Fernando Haddad, para formular a estrutura de política fiscal do Brasil, não consultou a CUT, não consultou a MST, não consultou a CTB, não consultou a UNE, não consultou o MTST, não consultou os sindicatos, não consultou a universidade, não debateu com ninguém. Foi um negócio feito a portas fechadas, junto com Roberto Campos Neto e com Felipe Salto, e foi apresentado ao Congresso e aprovado em regime de urgência, para evitar que se tivesse debate na sociedade. A partir do momento que o novo teto de gastos foi aprovado, gente, eu afirmei várias vezes no canal que o piso constitucional da saúde e da educação estava ameaçado, a valorização do salário mínimo estava ameaçado, que a previdência social estava ameaçado. E muita gente dizendo que é mentira, que é mentira, que é mentira, que é mentira. E aí veja, gente, o novo teto de gastos ele foi aprovado em 2023. 2024 é o primeiro ano de validade do novo teto de gastos, entende? É o primeiro ano e já no primeiro ano já tem uma pressão gigantesca para ajuste neoliberal no lombo do povo trabalhador. E aí, claro que o Fernando Haddad, de maneira autoritária, e aí o Fernando Haddad faz isso com autorização do Lula, viu, gente? O Lula não é enganado aqui, não. De maneira autoritária, ele não apresenta as medidas, ele não chama o debate, ele faz tudo fechado, tudo em corredor, tudo em bastidores. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, deu uma entrevista recentemente para a revista Fórum, tava o Rovai e a Sinara Menezes entrevistando ela, e aí ela falou que o Haddad não apresentou as medidas de corte, né? As medidas neoliberais para a bancada do PT, que nem a bancada do PT sabia do conteúdo. E aí das duas, ou a Gleisi Hoffmann está mentindo, né, para querer tirar o corpo fora do PT, ou o nível de autoritarismo que está sendo colocado na condução da política econômica é tão grande que nem o próprio partido do governo sabe previamente das medidas que estão sendo debatidas. É algo só debatido nos corredores do governo junto com a banqueirada, né, junto com os interlocutores do mercado financeiro. E aí, o Ministério da Fazenda vem desde 2023 preparando o terreno político-ideológico para fazer um brutal ataque neoliberal. Mais uma vez, eu já citei centenas de vezes o artigo do Antônio Martins, que está no Outras Palavras, é a cruzada de Fernando Haddad contra a saúde e educação. Bota na tela, Maxwell, por favor. Esse texto mostra como desde 2023 o Ministério da Fazenda vem trabalhando, vem querendo criar correlação de forças políticas para atacar o piso constitucional da saúde e da educação. Esse texto, mantenha ele na tela, Maxwell, por favor. Ele também explica o que é o piso constitucional da saúde e da educação. E também explica por que o novo teto de gastos é incompatível com o piso constitucional da saúde e da educação. E aí, gente, veja, vocês precisam exercitar autonomia intelectual. Leiam o texto, por favor. Eu sei que é um pouco longo, eu sei que pode ser um pouco difícil. O que tiver de dúvida, coloca aqui nos comentários, que depois eu respondo em vídeos posteriores do canal. Eu normalmente leio praticamente todos os comentários dos vídeos do meu canal. Eu não consigo responder todos, porque aí eu não viveria, né? Mas eu leio, eu tô vendo o que vocês estão escrevendo, eu tô vendo a opinião de vocês. Então, por favor, leiam o material, formem seu próprio juízo crítico. Se tiver dúvida, de qualquer dificuldade de entendimento, comente aqui, percebe? E aí, veja, quando acabou a eleição de 2024, que, diga-se de passagem, o governo Lula levou uma pisa gigantesca, em que os casos emblemáticos são a derrota em São Paulo e a derrota em Porto Alegre, né? Mas não só, mesmo onde supostamente o campo progressista ganhou, vamos lembrar, por exemplo, que em Recife o João Campos, aliado do Lula, né, foi reeleito no primeiro turno, beleza. O PT tinha 3 vereadores, baixou para 2. O PSOL tinha 2 vereadores, baixou para 1. Percebe? A dita bancada progressista diminuiu. E aí, veja, o Haddad, durante o segundo turno, deu uma entrevista para Mônica Bergamo, dizendo que a prioridade era
fazer um ajuste fiscal neoliberal e atacar o piso constitucional da saúde e da educação, o BPC e a valorização do salário mínimo. Maxwell, coloca aí na tela, por favor, o trecho da entrevista do Haddad para Mônica Bergman, que eu já citei em outros vídeos do canal. Deixa na tela uns 20 segundos para as pessoas lerem. Veja, foi dito textualmente pelo Haddad que a ideia era esse ano apresentar um pacote de corte de gastos para salvar o novo teto de gastos, o arcabouço fiscal, atacando o piso constitucional da saúde e da educação, o BPC e a valorização do salário mínimo. É claro que teve resistência, que teve enfrentamento, que teve crítica. Eu, inclusive, cumpri aqui o meu papel enquanto militante do PCBR. Todo o PCBR foi para cima, deu combate ao enfrentamento a esse ajuste neoliberal. A pressão foi muito grande. Inclusive, alguns ministros do governo Lula até se pronunciaram. Por exemplo, o Camilo Santana criticou publicamente o ataque ao piso constitucional da educação. Coloca aí na tela, Maxwell, a matéria da Carta Capital sobre o tema. A Nízia Trindade, ministra da Saúde, criticou também, junto com o Camilo Santana, o ataque ao piso constitucional da saúde. Estava em debate também o ataque ao seguro-desemprego. O Luiz Marinho, ministro do Trabalho, falou abertamente em se demitir caso tivesse ataque ao seguro-desemprego. O Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, falou abertamente em demissão caso tivesse ataque à Previdência Social. A declaração do Lupe é um pouco cínica, porque já está tendo um ataque ao BPC, né? Mais de 300 mil pessoas já foram cortadas do BPC. Eu vou debater esse detalhe no próximo vídeo do canal, mas o que o Carlos Lupe estava falando era em relação a desvincular o salário mínimo da Previdência Social, né? Toda vez que aumenta o salário, aumenta o valor da aposentadoria. O valor da aposentadoria acompanha o valor do salário mínimo, percebe? Então o Lupe também falou em demissão. Teve um debate muito intenso. Nós, né, somos oposição à esquerda ao governo Lula, lançamos um manifesto contra o pacote de corte de gastos, que eu já divulguei aqui várias vezes para vocês assinarem esse manifesto. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, o link do manifesto. Pouco tempo depois, organizações governistas lançaram um manifesto governista contra o corte de gastos. Eu gravei um vídeo no meu canal, a pressão deu certo, e aí eu esqueci a segunda parte do título do vídeo, enfim, minha cabeça não tá muito boa, em que eu comparo o manifesto crítico ao novo teto de gastos com o manifesto governista, né? A diferença de cada um deles e os limites do manifesto governista. Coloca esse vídeo aí na tela, Maxwell, por favor. E assim, gente, vão acompanhando esse material. Então, assim, teve muita luta, muita resistência. O que foi feito ontem foi para tentar quebrar a resistência e a insatisfação, né? E a insatisfação com os rumos do governo Lula, o governo fez uma combinação. Ele apresenta um pacote neoliberal de corte de gastos, em que o carro-chefe é o ataque ao salário mínimo, só que junto a isso, ele apresenta também algumas medidas positivas. Que medidas positivas são essas? Uma alteração na previdência dos militares, que não está até agora liberado os detalhes, mas supostamente economizaria 2 bilhões por ano na previdência dos militares. É uma medida que supostamente visa combater os chamados super salários, enquadrando todos os salários da máquina estatal ao teto do funcionalismo público, que é R$44 mil por mês, e aí não poderia passar disso, mesmo juntando bonificação, mesmo juntando auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio combustível, auxílio à desgraça do inferno, e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$50 mil, até 5 mil reais, gente, desculpa, junto com medidas que supostamente controlariam as isenções fiscais e enquadrariam, né, as emendas parlamentares. Por exemplo, 50% das emendas parlamentares fossem destinadas à saúde. Então veja, o que o governo fez ontem foi uma tática, fruto de muita pressão, para tentar suavizar o impacto negativo nas bases. E aí veja, é uma tática que deu certo. É uma tática que deu certo. Você pega para ver, por exemplo, a declaração de algumas figuras, né, do mal chamado campo progressista, vocês veem que a galera está reproduzindo de maneira crítica ou acrítica todo o discurso preparado pelo governo. Então, por exemplo, Maxwell vai colocando na tela, o Seremos Resistência divulgou, por exemplo, um tweet do Pedro Runche, acho que é assim que pronuncia, e que é uma coisa absurda, mas enfim, que diz assim: só 2 tipos de pessoas não gostaram das medidas econômicas anunciadas pelo Haddad: os pobres de direita e os milionários. Os pobres de direita não entenderam nada, então é a galera burra, né? Uns animais, né? Não entendem nada, enfim. E os milionários porque entenderam tudo. Uma bela frase de efeito.
Mas não só, enfim, gente com seriedade questionável, o Juliano Medeiros, ex-presidente do PSOL, divulgou o seguinte corte, que vai colocando na tela, Maxwell. Os cortes anunciados hoje são uma concessão à pressão do mercado, mas as medidas estão longe de ser um ajuste neoliberal, como alguns esquerdistas denunciaram. Né? Já já a gente vai ver se é um ajuste neoliberal ou não. Como muitas políticas de um governo de coalizão, o pacote traz aspectos positivos e negativos. A esquerda terá de construir uma tática para preservar os diversos avanços e barrar os retrocessos. Aí o Juliano não fala qual é a tática, diz que não é um ajuste neoliberal e que quem denuncia é esquerdista e por aí vai. O pastor Henrique Vieira, que é vice-líder do governo, foi ainda mais longe. O governo Lula anunciou agora há pouco um pacote de medidas econômicas para combater desigualdades, fortalecer a economia e equilibrar as contas públicas. O pronunciamento foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segue o fio para saber o que muda. Veja, então vamos lá. Aqui, o primeiro ponto a ser destacado é a abertura, né? O governo finalmente usou o mecanismo de falar diretamente com a população para pautar o debate público. E você vê que hoje, na quinta-feira, está todo mundo falando disso, né? Para o bem e para o mal. Esse é o primeiro aspecto, né? O segundo aspecto é que aqui, você que é lulista fanático, que tem um comportamento delirante, assim, um comportamento acrítico, você precisa tomar uma decisão agora muito importante na sua vida. Veja, você passou os últimos 2 anos dizendo que não dá para fazer nada por causa do Congresso, dizendo que a maioria do Congresso é conservadora, portanto não dá para fazer nada, não dá para cobrar o governo Lula, não dá para reclamar de nada. Só que agora você está comemorando muito, dizendo que o governo Lula vai isentar quem ganha até R$5.000 de imposto de renda. Então agora dá para fazer as coisas? E aí veja, é muito simples fazer a pergunta. Então vem cá, por que essa iniciativa agora e não nos primeiros 100 dias de mandato? O Congresso mudou? Congresso 2024 não é o mesmo não de 2022, aliás, de 2023, gente, desculpa, 2022 era outro congresso mesmo, né? Mas também era conservador, enfim, do congresso de começo de 2023, porque o governo fez isso nos primeiros 100 dias de mandato. Então, veja, você tem uma tarefa aqui. Se você acha que é possível aprovar a isenção do imposto de renda, você está dizendo que todo mundo que é crítico e cobra as promessas de campanha do governo Lula sempre esteve certo. Que a despeito de ter minoria no Congresso, é possível pautar politicamente o tema, pressionar o Congresso e negociar, sim, zero bronca, para aprovar medidas importantes no benefício da classe trabalhadora. É isso? Vamos lá? Alguém vai dizer assim, mas Jones, justamente isso é uma negociação, porque vai ter o ajuste fiscal, mas vai ter também a medida positiva. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E já eu vou explicar para vocês. Antes disso, é importante destacar que o governo Lula poderia e muito ter cumprido essa promessa de campanha há muito tempo. Veja, na eleição de 2022, todo mundo sabia que as desonerações fiscais dão mais de 500 bilhões por ano. O que não se tinha divulgado publicamente ainda, como o Haddad fez faz uns 10 dias, era a lista das empresas com o valor individual que cada empresa recebe. Mas o Ministério da Fazenda sempre teve, o Ministério da Fazenda / Receita Federal, sempre teve esses dados. Então veja, se nos primeiros 100 dias de governo, o Lula, por exemplo, promove um grande debate nacional sobre cortar 10% das desonerações para financiar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, eu duvido que isso perdesse no Congresso Nacional. Eu duvido. Bastava, inclusive, fazer um critério de, vamos tirar as desonerações das empresas que são maiores, são multinacionais, por exemplo, a Samsung de janeiro até agosto, só a Samsung levou R$1 bilhão, de janeiro até agosto, nem acabou o ano, né? As empresas que são multinacionais, que são muito poderosas e que geram menos emprego. Então, você cortando 10% das desonerações, você basicamente financia aqui o custo estimado da desoneração do imposto de renda. Veja, não fez porque não quis. Vale dizer, inclusive, que o Haddad, no começo do ano, e o Lula também, tinha declarado que a desoneração do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 ia ficar só para 2026. Mas por que eles adiantaram agora? O governo Lula, neste momento, ele foi derrotado na batalha do Fernando Haddad, e essa é a palavra, gente. Mais uma vez, veja se eu estou errado, vejam os argumentos, leiam o texto. A cruzada de Fernando Haddad contra a saúde e educação, do Antônio Martins, publicado em outras palavras. Bota na tela de novo, Maxwell, por favor. O governo não conseguiu correlação de forças para atacar o piso constitucional da saúde e da educação. Simplesmente. Não conseguiu correlação de forças. E que bom,
diga-se de passagem, né? Então vejam, qual é o carro-chefe do ajuste neoliberal? É o ataque ao salário mínimo. E aí, não dava só para anunciar um ataque ao salário mínimo, já a gente vai mostrar esse ataque. Peraí, viu, gente? Calma aí. E aí, como o salário mínimo está atrelado à Previdência Social e ao BPC, toda vez que aumenta o salário mínimo, se aumenta o valor pago a beneficiários do BPC e da Previdência Social. Isso é um impacto gigantesco na classe trabalhadora, especialmente no setor mais pobre da classe trabalhadora. Vamos anunciar junto uma medida positiva, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Assim, gente, deixando claro, é uma medida positiva. Só que qual é a malícia? O governo já afirmou, já deixou vazar para a mídia, já falou para o mercado financeiro que vão ser momentos diferentes. Como assim? Esse ponto aqui é muito importante. O governo anuncia junto o ataque neoliberal ao salário mínimo e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Só que o ataque neoliberal ao salário mínimo é para ser votado e aprovado este ano e a isenção do imposto de renda vai ser apresentado só em 2025. Se aprovado em 2025, começa só a valer em 2026. Entendeu? Então você anuncia junto o ataque e o benefício, mas o governo já deixou claro que vai anunciar a votação em momentos diferentes. Então o ataque neoliberal a gente vota em 2024 e o benefício para a classe trabalhadora de melhor salário e para a classe média, a isenção do imposto de renda, só vota em 2025. Percebe? Só vota em 2025. E se aprovado, só começa a valer em 2026. É importante vocês prestarem atenção nisso. E aí veja, gente, todo mundo que não está dormindo, todo mundo que não tem uma postura de gado, que tem algum compromisso com a classe trabalhadora, já entendeu isso. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer algo óbvio. Vai ter uma unidade no Congresso Nacional para aprovar os ataques à classe trabalhadora, centrados no salário mínimo. Já a gente explica isso. E depois vai ficar para 2025, sabe Deus, a aprovação da isenção do imposto de renda. Se for aprovado, o negócio só vai começar a valer em 2026. Então, de um lado, o governo Lula vai atacar a sua principal base eleitoral, que são trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, né? Agora, já vai começar a fazer efeito em 2025, para quem sabe, em 2025, aprovar a isenção do imposto de renda. Se você fosse um deputado de direita, de extrema direita, que quer lascar o governo Lula, o que é que você faria? Me parece um caminho meio óbvio, né? Você aprova o pacote de gastos neoliberal para lascar o governo com sua base social e quando for em 2025 para votar em isenção do imposto de renda, você se coloca contra, percebe? E aí o governo ataca a sua própria base e não agrada um outro setor da sociedade. Fica, como diz os mais antigos, pendurado na brocha. E aí eu quero mostrar para vocês alguns tweets de pessoas petistas, ou petistas, aliás, seria até desrespeitoso, por exemplo, eu resumir o economista Pedro Rossi a um petista, é um grande pensador, enfim. Mas é um cara próximo do PT, ajudou a fazer o programa do PT e por aí vai. Mas enfim, pessoas que são próximas do PT para vocês verem. Primeiro, esse trecho aqui de um texto do Walter Pomar. Veja o que o Walter Pomar diz. Bota na tela, Maxwell, por favor. Nesse contexto, o impacto tanto do discurso do companheiro Haddad quanto das medidas anunciadas não é politicamente positivo, especialmente porque as medidas, assim como toda a lógica do arcabouço fiscal, leia-se novo teto de gastos, não apontam no sentido do desenvolvimento. Aliás, essa palavrinha, desenvolvimento, não compareceu uma única vez no discurso de Haddad. Não é ato falho. Estou certo disso. Sabotagem, talvez até autossabotagem. Nesse sentido, minha total solidariedade ao companheiro Haddad, posto para cumprir tarefa tão desgastante e precisava de um ghostwriter mais atento. Isso aqui no final é a ironia do Walter Pomar, né? Agora vamos ver outras opiniões de intelectuais, lideranças políticas, petistas. Vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui com o Breno Altman. Breno Altman fala algo que é básico e elementar. Há um risco político visível no pacote fiscal. As maldades referentes ao salário mínimo, abono salarial e BPC atingem imediatamente, a partir de 2025, o andar de baixo, base do governo. As bondades, entre aspas, a isenção de IR até 5.000 ficam para 2026 se passar no Congresso. Gente, todo mundo que está atento à política, todo mundo que não está numa postura negacionista da realidade sabe, já entendeu qual vai ser a linha política do governo, porque inclusive Fernando Haddad e a equipe econômica estão deixando claro para a mídia burguesa que é isso, vão ser pacotes separados. Primeiro vota e aprova o pacote de ataques, depois em 2025 vota e talvez aprova a desoneração
do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Mas vamos ver aqui outra opinião. Esse é o Samuel Braun, lá do Rio de Janeiro, né? Também filiado ao PT, militante do PT, ligado ao PT, por aí vai, participa de campanha eleitoral, um grande cientista político, diga-se de passagem. Em algum momento eu vou trazer o Samuel Braun aqui para o canal para a gente conversar sobre campanha eleitoral, sobre teoria do voto direcional, sobre esse negócio que polarização é ruim, que tem que se moderar o discurso para ganhar voto. O Samuel é um cara que eu admiro, acompanho, é um cara foda. Vocês verem, ao contrário do que dizem, eu não tenho problema nenhum com petista não, viu? É só o petista não ser neoliberal. Eu tenho um problema com neoliberal, e aí ele pode usar a camisa vermelha como for. Se for neoliberal, aí sim eu tenho um problema. Mas enfim, admiro muito Samuel Braun e vejo o que o Samuel escreveu. Fiz um fio mais completo, post anterior, mas esse pacote duplo se resume a isso. Maldades, redução de reajuste do salário mínimo, benefício, aposentadoria, etc. para agora, 2024, 2025. E certas bondades, isenção do imposto de renda, taxação dos ricos depois, 2026. Quem sabe? Samuel também, gente, não dá para ser acusado de antipetista não, viu? Dá para ser acusado de antipetista não. Vamos lá. Outra opinião de uma figura ligado ao petismo. Economista Pedro Rossi, que, como eu disse, se não me falha a memória, participou da elaboração do programa de governo da campanha do presidente Lula em 2022. Né? Vamos ver o que Pedro Rossi aqui escreveu. O anúncio de Haddad não encerra a discussão. De um lado, o ajuste do lado do gasto não vai ser suficiente para viabilizar o arcabouço no longo prazo. Veja, isso aqui é fundamental. Ano que vem vai ter pressão de novo para um novo ajuste fiscal neoliberal, dessa vez pegando o piso constitucional da saúde e da educação. É dia 28/11 de 2024, às 1h80 da tarde. Ano que vem vai ter a pressão para um novo ajuste fiscal, para manter um novo teto de gastos, dessa vez atacando diretamente o piso constitucional da saúde e da educação. É só esperar, percebe? Porque o problema não é só pressão do mercado, é um falso debate aqui, é dizer, a pressão do mercado, a pressão da burguesia, né, gente? Enfim, é disso que a gente está falando, da classe dominante, é para garantir a salvação do novo teto de gasto, do arcabouço fiscal. Enquanto o arcabouço fiscal não for derrubado, vai ter que ter, de tempos em tempos, um ajuste fiscal neoliberal. É isso. Até, inclusive, não sobrar nada dos direitos sociais arrancados pela classe trabalhadora que foram consolidados na Constituição de 88. Esta é a tônica. Este é o problema. Esta é a questão de fundo. Mas vamos lá, continuando aqui com o Pedro Rossi. Do outro lado, não há garantia que as medidas pelo lado da Receita se neutralizem. A pressão por reformas, leia-se contra-reformas, vai continuar e provavelmente teremos outro pacote de cortes e medidas ano que vem. Veja, é o Pedro Rossi que está falando, viu, gente? Já que vocês gostam. E aí, Pedro, todo respeito, nada a você, inclusive admiro muito, gosto muito. Dito isto, já que vocês gostam só de gente branca do Sudeste, que é acadêmico de universidade chique, aí parece que dá mais importância a opinião, não me escutem não, escutem a opinião do Pedro Rossi, sabe? Leiam o que está escrito, volta e meia aparece alguém nos comentários, Jones, você não é economista, perfeito, eu sou mesmo não, Pedro Rossi é, pronto, vai lá, lê a opinião dele aí, enfim, sabe? O governo está amarrado ao arcabouço e se equilibra entre duas agendas econômicas antagônicas, uma que pretende distribuir e gerar crescimento e outra que visa reduzir o papel do Estado. A que visa reduzir o papel do Estado está ganhando por 7-1, viu, gente? OBS. O salário mínimo foi instrumento de estímulo ao mercado interno e de redução de desigualdades nos primeiros governos de Lula. Teve ano que cresceu 13% real. O que é 13% real, gente? 13% acima da inflação. Acima da inflação. Percebe? Vamos lá. Limitar o crescimento do salário mínimo a 2,5% é limitar esse instrumento de desenvolvimento e de distribuição. E aí, vocês entenderam que todo mundo que não está em uma posição fetal negacionista já entendeu que o governo ontem criou uma armadilha. Ele lança junto um ataque neoliberal e lança junto uma medida positiva para impedir críticas, para impedir contestação, para criar um clima de todo mundo que está criticando o ataque neoliberal só sabe reclamar, e aí o ataque neoliberal é aprovado esse ano, a medida positiva fica para 2025 se for aprovado. Entenderam isso? E aí, como eu já disse, como eu já prometi para vocês, eu vou destrinchar o pacote
apresentado pelo Haddad a partir dos vídeos de amanhã. E não vai ser só em um vídeo, porque é isso, tenho que ir embora, voltar para o hospital. E esse vídeo, inclusive, vai sair atrasado, porque eu tô mandando para Maxwell tarde. Enfim, é foda. Dito isto, presta atenção. A proposta central desse pacote neoliberal é limitar o crescimento do salário mínimo ao limite do novo teto de gastos. O limite do novo teto de gastos é 2,5% de crescimento ao ano. O que é que isso significa? Já tem gente nas redes sociais mentindo, dizendo que isso é nada demais, porque o salário mínimo vai continuar tendo reajuste real. Sim, gente, vai continuar tendo reajuste real. Reajuste real de, no máximo, 2,5% ao ano. E no máximo 2,5% ao ano. Entende? Isso significa que no melhor dos cenários o reajuste vai ser de no máximo 2,5% ao ano. Segundo as próprias estimativas do governo Lula, se essa mudança for aprovada, o reajuste do salário mínimo, que em 2025 seria 2,9%, vai para 2,5%. E em 2026, que seria 3% acima da inflação, vai para 2%. Então você está limitando os ganhos do salário mínimo. Vamos fazer uma simulação que é para entender o que isso significa. Gente, se essa regra de o salário mínimo pode ter ganho real acima da inflação de no máximo 2,5% tivesse vigente desde o primeiro governo Lula, desde o governo Lula 1, como é que estaria a situação do salário mínimo hoje? O economista Pedro Rossi. E aí, veja, eu estou fazendo esse vídeo de propósito, não estou citando Davi Decache, não estou citando Gilberto Maringoni, não estou citando Paulo Clias, que são economistas que são mais críticos ao governo Lula, estou citando economistas que são mais simpáticos, figuras que são mais simpáticas ao governo Lula, para vocês entenderem que até quem é mais simpático entendeu a gravidade do que está em jogo, percebe? Vamos lá, aqui a simulação do Pedro Rossi. Vamos lá, gente. Começar primeiro com a legenda, né? Se a regra do salário mínimo do pacote apresentado por Haddad ontem, valesse desde 2003, hoje o salário mínimo seria em torno de 25% menor, ou seja, um quarto menor do que é hoje, ou seja, inferior a R$1.000. Então, veja, se a regra proposta por Fernando Haddad ontem, né, de limitar o crescimento real do salário mínimo a 2,5% ao ano, no máximo, tivesse valendo desde 2003, hoje o salário mínimo seria menos de R$1.000. Entendeu? É isso que significa, gente. É isso que é a gravidade que significa. Mas continuando, o crescimento dos governos Lula 1, Lula Dilma 1, de em torno de 70% teria sido de 25%. Sabe a popularidade que o Lula tem na classe trabalhadora mais precária, que ganha até 2 salários mínimos? O principal motivo disso não foi o Bolsa Família, foi a valorização do salário mínimo. Eu vou destrinchar isso em detalhes nos próximos vídeos do canal. Mas veja, em vez de um ganho de crescimento do salário mínimo de 70%, pela regra que está sendo proposta pelo Haddad, seria um ganho só de 25%. Então veja, é o governo Lula 3 destruindo inclusive o legado mais positivo do ponto de vista de ganho de renda para a classe trabalhadora dos próprios governos petistas passados. Vamos lá. Aqui está o gráfico, né, gente? Deixa eu ver como é que fica na tela. Pronto, dá para ver. Ó, essa linha em azul é como seria o crescimento do salário mínimo desde 2003 com a regra nova, neoliberal, proposta ontem pelo Fernando Haddad. Aqui, ó. E essa aqui é efetivamente o que aconteceu. Olha a diferença do reajuste do salário mínimo de 2023 para cá, do ganho real do salário mínimo no modelo atual, e olha o que seria de perda, com a proposta do Fernando Haddad. Vocês conseguem olhar para esse gráfico aqui e ficarem tranquilos, gente? O que vocês acham? Vocês acham que, por exemplo, o Lula teria chegado a 80% de popularidade se essa regra de valorização do salário mínimo estivesse valendo no governo Lula 1 e 2, por exemplo? Assim, você que é petista fanático, pelo amor de Deus, defenda o legado do petismo, sabe? Uma das coisas mais positivas do governo Lula foi o ganho real do salário mínimo, percebe? E assim, é isso, emprego precário, emprego terceirizado, emprego de baixo salário. Dito isto, o poder de compra do salário mínimo cresceu mais de 60% durante o governo Lula 1, 2, Dilma 1. Sabe? Foi isso que garantiu o Lula terminar o governo. Isso foi um dos principais motivos, não é o único, né, gente? É lógico. Permitiu o governo Lula 2 terminar com 80% de popularidade e fazer Dilma Rousseff presidenta da República. Percebe? Olha o efeito disso. Olha o efeito disso. Vamos lembrar, gente, que na campanha de 2022, quem garantiu a vitória de Lula não foi o Nordeste abstratamente não, viu? Foram trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Majoritariamente votaram no Lula. Essa medida afeta diretamente esses trabalhadores e trabalhadoras. Percebe? Vamos lá, vamos lá. É o que o Pedro fala.
Os impactos sobre o consumo interno, emprego, crescimento econômico e distribuição de renda seriam bem menores. Nos anos de Temer e Bolsonaro, a proposta do pacote teria um aumento maior do que o observado. Sobre o cálculo, dados do Tesouro e tal, e aí ele coloca a fonte para fazer o cálculo, né? Aí veja, isso não é tudo. Como eu já falei, o salário mínimo está atrelado à Previdência Social e BPC. Aumenta o salário mínimo, aumenta o valor pago na Previdência Social e no BPC. Vamos ver o que esse ataque ao salário mínimo significa para quem recebe Previdência Social e BPC, gente. Aqui, ó. Aí, gente, não venha com esse negócio, tá usando o Globo, a mídia burguesa, esses números são reais, viu, gente? É só fazer as contas. É isso. Salário mínimo. Nova regra, o ataque neoliberal, pode tirar 100 bilhões de pensão e aposentadoria até 2030. Medida representa 1/3 do reajuste. E aí a gente desce aqui, ó, para mostrar uma coisa para vocês. Aqui, ó. Se essa regra for aprovada esse ano, 2024. Em 2025, o que é que vai acontecer? Com a nova proposta para o salário mínimo, o governo deixará de pagar em aposentadoria e benefícios sociais, leia-se BPC principalmente, cerca de 2,2 bilhões em 2025. Isso porque, de acordo com os cálculos do governo, a cada R$1 de aumento no salário mínimo, cria-se uma despesa de aproximadamente 392 milhões. Os benefícios previdenciários, dentre outros, não podem ser menores que o valor do salário mínimo. Veja a projeção de economia ano a ano. E aí, veja, aqui, gente, não é projeção de economia não, né? É projeção de tirar a renda da classe trabalhadora, né? É disso que a gente está falando. Tirar a renda da classe trabalhadora, que acessa essa renda via salário e via benefícios como o BPC. Aqui, gente, 2025, 2,2 bilhões, 2026, 9,7 bilhões, 2027, 14 bilhões, 2028, 20 bilhões, 2029, 27,8 bilhões, 2030, 35 bilhões de reais. Sabe o que é o curioso? Você junta essa economia, entre aspas, não dá nem metade do que se paga por ano de desoneração fiscal para as grandes empresas. Mais de 500 bilhões. Vocês não entendem? Enfim. E aí, continuando aqui, que essa parte é importante, ó. Referência para 59,3 milhões de pessoas. De acordo com a nota técnica divulgada em dezembro do ano passado e atualizada em janeiro de 2024 pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, DIEESE, o salário mínimo serve de referência para 59,3 milhões de pessoas no Brasil, percebe? Então assim, quando você ataca o salário mínimo, você está atacando mais de 50 milhões de pessoas. Presta atenção, 70% dos trabalhadores brasileiros recebem até 2 salários mínimos, no máximo, e vão ser impactados diretamente por essa medida. Sem falar nos ataques ao BPC e na mudança no abono salarial, que eu vou debater em outros vídeos do canal. Então veja, qual é a lógica aqui? A lógica política. Foi uma manobra muito bem feita, parabéns. A petistada tá maluca na internet, atacando todo mundo, xingando todo mundo e tal. Foi uma manobra muito bem feita para reduzir o impacto negativo do anúncio do ajuste fiscal. Foi uma medida para tentar controlar a base social e para dizer assim, o governo está em disputa, tem uma coisa boa, tem uma coisa ruim. Só que o governo vai politicamente separar os dois momentos. Então, primeiro o ajuste fiscal neoliberal agora, depois, em 2025, ninguém sabe quando, aí faz a mudança no imposto de renda, se for aprovado, só começa a valer em 2026. Só que o ataque ao salário mínimo vai prejudicar mais pessoas, mais de 50 milhões, do que a mudança no imposto de renda, que vai beneficiar em média 35 milhões de pessoas. Então você vai ter um pacote que a parte dos ataques neoliberais está garantido, a parte da medida boa do reajuste da tabela do imposto de renda não está garantido, vai ficar para 2025 ser votado e se for aprovado em 2026. E a parte do ataque neoliberal afeta muito mais pessoas, mais de 50 milhões de brasileiros, e a parte boa afeta no máximo 35 milhões de brasileiros. Vocês entenderam? Então assim, eu acho engraçado quem fala que não é uma medida neoliberal quando a variável de ajuste das contas públicas aqui, de corte de gastos, é você reduzir o crescimento real do salário mínimo para, consequentemente, reduzir o gasto público com aposentadoria e BPC, né? E aí, este é o maior volume de corte de gastos do pacote. Então, é um pacote de ajuste fiscal em que
a principal vítima, o principal alvo, é a classe trabalhadora mais pobre, que recebe salário mínimo e que depende de aposentadoria e BPC. Aí, vocês vão dizer para mim, o Juliano Medeiros, né, ex-presidente do PSOL, falou que isso não era justo neoliberal. Bota aí de novo na tela, Maxwell, o Twitter dele. Meu irmão, eu fico muito curioso para saber o que essas pessoas chamam de neoliberal. Porque, assim, quer dizer que limitar o crescimento do salário mínimo a no máximo 2,5% ao ano e, consequentemente, reduzir a renda disponível para a classe trabalhadora que recebe aposentadoria e BPC para fazer graça para Faria Lima, não é pacote neoliberal, não. É isso? Enfim. Então, nos próximos vídeos do canal, a gente vai destrinchar esse pacote ponto por ponto, vai destrinchar também alguns elementos políticos do discurso do Fernando Haddad. Ele mentiu dizendo que a isenção do IR para quem ganha até 5 mil é a maior reforma da renda da história desse país. Isso é mentira. Isso é mentira, sabe? Enfim, vou explicar tudo isso, mas é isso. Meu tempo hoje tá muito complicado, minha cabeça também tá foda. E aí, vou terminar por aqui. Mas, gente, por favor, leiam tudo que eu recomendei, se informem, formem seu juízo crítico, questionem, duvidem, porque é muito importante. O que está em jogo aqui são as condições de vida da classe trabalhadora, inclusive o que está em jogo aqui, se você é lulista, veja, se eu fosse você, eu trabalharia para salvar o governo Lula dele mesmo, viu? Porque se o pacote do governo Lula der certo, o Lula não vai ganhar eleição nenhuma em 2026. Inclusive, só para terminar, veja, a pesquisa MDA Data mostra que o governo Lula perdeu 8 pontos de popularidade de aprovação de janeiro para cá. Saiu pesquisa do Paraná Pesquisa, é uma pesquisa que tem problemas, né? Porque não coloca, por exemplo, o Pablo Marçal ali, mas coloca que o Bolsonaro ganharia do Lula, ainda que em empate técnico, se a eleição fosse hoje. A mesma Paraná Pesquisas coloca o Ciro Gomes e a Michelle Bolsonaro com mais expectativa de votos que o Fernando Haddad, se o Fernando Haddad fosse candidato do PT. Saiu agora também uma nova avaliação do Paraná Pesquisas sobre o governo Lula e a maioria do povo brasileiro ouvido na pesquisa desaprova o governo Lula. A desaprovação está crescendo. Então veja, o governo está perdendo índice de popularidade, o governo está perdendo base social, o governo está perdendo toda e qualquer capacidade de entregar esperança, mobilização, qualquer coisa, prova disso é o resultado das eleições desse ano. E aí, quando sai das eleições, os caras querem fazer um ajuste neoliberal na principal base social deles, que é quem ganha até 2 salários mínimos, na principal base eleitoral, melhor dizendo. Então assim, você é lulista, a melhor coisa que você pode fazer agora é ser um crítico ferrenho dessa medida. Porque se o Lula ganha, se o governo Lula ganha, se o Haddad ganha, pode ter certeza, viu? Vai ser o suicídio político desse governo em praça pública. Sabe? É isso que está colocado. Eu vou desenvolver esse argumento nos próximos vídeos, mas em síntese, é isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.